Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, concurseiro, fala, concurseira. Por aqui, professor Ricardo Rosselli, seu professor aqui na casa, na plataforma do Objetivo Concursos, a plataforma que vai lhe levar até a sua aprovação. Galera, vamos hoje para mais uma aula aqui na nossa disciplina de Ética no Serviço Público. Ética no serviço público. Então, você sabe o que é ética? A ética é a parte da filosofia que estuda a moral, portanto, a ética é a parte da filosofia que estuda a moral. A moral é o mores. Mores significa costumes. Então, moral, costumes. Como assim costumes, professor? Costumes são aqueles hábitos que têm a consciência de obrigatoriedade na sociedade. Quer saber um exemplo? Bom dia. Você chegar num lugar e dar bom dia é um hábito que tem-se a ciência ali, a consciência de obrigação. A pessoa que chega num lugar e não dá bom dia, os outros já dizem, olha, ó, o mal educado chegou e nem deu bom dia. Boa tarde, boa noite. Portanto, isso se torna um hábito ali praticado, são atos praticados de forma repetida, se torna um hábito. Esse hábito ele é ligado ali aos costumes, ligado à moral e, consequentemente, é estudado pela ética. Isso no serviço público. No serviço público, vai dizer lá se o servidor público está agindo corretamente, está agindo incorretamente, se está sendo honesto, se está sendo íntegro, se está sendo imparcial, tudo isso. Beleza, então, ética no serviço público. Vamos falar na nossa aula de hoje acerca do conflito de interesses, a dualidade entre interesses pessoais e interesses públicos, parte 1 do nosso estudo. Lembrando, professor, eu fiquei com dúvida aí, o senhor falou uma informação e eu não entendi. Professor, eu fui fazer aqui uma questão relacionada ao assunto e eu não entendi a questão. Aí você vai lá no meu direct, no meu Instagram, @Ricardo Rosselli, e me manda as dúvidas, beleza? Me segue também lá no Instagram, sempre estou postando conteúdo, material lúdico, tudo voltado aí para lhe ajudar na sua aprovação. Aqui, só fazendo um parêntese. Galera, rede social não precisa ser um inimigo seu, um inimigo da sua aprovação. A rede social pode ser aliada à sua aprovação. Como que você vai ter, por exemplo, aqui, o seu Instagram aliado à sua aprovação? Você vai seguir pessoas que lhe ajudem
que lhe forneçam ajuda. Você vai seguir pessoas, ver publicações relacionadas a concurso, matérias, notícias, questões lá no Instagram. Você não precisa ficar seguindo a aleatoriedade, lá, o Instagram que manda fazer comida, Instagram de todo jeito, futebol, homens aí gostam de futebol. Não precisa. Use dos meios que você tem, redes sociais, para lhe ajudar na sua aprovação. Beleza? Fechado o parêntese. Vamos lá falar sobre o conflito de interesses na administração pública. Como é que a gente começa essa história de conflito de interesses? A administração pública, ela é formada por pessoas. Nós, servidores públicos, e você vai ser servidor público, você vai fazer parte da administração pública. Nós somos pessoas comuns, normais, fazemos parte da administração pública, servidores públicos, porém, pessoas normais, pessoas comuns. Nós, enquanto pessoas normais e pessoas comuns, nós temos interesses pessoais. Nós temos interesses pessoais. Nós queremos a nossa saúde, queremos a saúde da nossa família, queremos que nossa família esteja bem financeiramente, esteja bem socialmente. Então, nós temos interesses pessoais. Qual é o problema? O X da questão é que quando você trabalha, você está ali submetido ao regime administrativo, você trabalha na administração pública, tem a questão dos interesses públicos. Lá no direito administrativo, quando a gente estuda o direito administrativo, nós temos como super princípio dentro da administração pública, o super princípio lá que diz o seguinte: existe a supremacia do interesse público em detrimento ao interesse privado. Então, na administração pública, o interesse público, o interesse coletivo, o interesse da sociedade possui supremacia. Professor, então, quando é que surge o problema? O problema surge quando há um confronto, perceba, o problema surge quando há um confronto entre os interesses pessoais daqueles que compõem a administração pública com o interesse público, que é o fim da atividade da administração pública. Então, você, como servidor público, você tem interesses pessoais, mas você também precisa atender o interesse público daquele serviço que você faz. Se você, por exemplo, presta um serviço de segurança pública, é um policial militar, é um policial civil, é um policial rodoviário federal, é o policial federal, você presta um serviço de segurança pública. Esse seu serviço, ele deve ser impessoal, esse seu serviço deve ser transparente, esse seu serviço deve visar o bem coletivo, o bem da sociedade, e não seus interesses pessoais. Então, aí, o conflito de interesses surge quando nós temos um não sopesamento de interesses pessoais e interesses públicos. Então, na tela aqui, o nosso slide, o que é o conflito de interesses. Olha aqui o nosso slide. O conflito de interesse na administração pública se refere à situação na qual um agente público, em razão de sua posição e responsabilidades, ele possui interesses pessoais que podem influenciar ou comprometer o exercício imparcial de suas funções públicas. Então, o agente público, ele tem a sua função pública. Porém, em determinado momento, se algum interesse pessoal, ele quer se beneficiar, ele quer beneficiar um familiar, ele quer beneficiar um terceiro, esse interesse pessoal comprometer o exercício imparcial de suas funções, a partir de então está ali posto o conflito de interesses. Beleza, tranquilo. E aí o que acontece? Falando de conflito de interesses, nós temos a Lei Federal número 12.813 de 12.813 de 2013. 12.813 de 2013. Professor, que lei é essa? Essa é a Lei Federal que trata sobre o conflito de interesse. Professor, então tem uma lei para falar sobre isso? Tem uma lei para falar sobre isso. Lei que versa sobre o conflito de interesses
na perspectiva da administração pública federal. Então, aqui nessa lei, você vai ver em alguns momentos referências à Controladoria Geral da União, ao Poder Executivo Federal. Então, você deve entender, em relação a essa lei, a questão do contexto, os principais conceitos, a aplicação, como que funciona esse conflito de interesses. Beleza? Professor, e essa lei pode cair na minha prova? Pode cair na sua prova. Por quê? Porque nós estamos trabalhando a lei dentro da ideia de conflito de interesses. E o conflito de interesses vai cair no seu concurso. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Olha aqui o que é que diz o artigo 1º. Diz o seguinte: as situações que configuram conflito de interesse envolvendo ocupantes de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal, lembrando, essa lei é uma lei federal, ela sempre vai estar mencionando no âmbito do Poder Executivo Federal, no âmbito da União, Poder Executivo Federal, não estranhe isso, beleza? Os requisitos e restrições, vamos começar aqui, vamos para o início para não perder o raciocínio. As situações que configuram conflito de interesse envolvendo ocupantes de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal, os requisitos e restrições a ocupantes de cargos ou emprego que tenham acesso a informações privilegiadas, também vamos bater em cima disso aqui, ó, informações privilegiadas. Os impedimentos, também vamos bater em cima dos impedimentos. Professor, então quer dizer que essa lei trata sobre tudo isso, informações privilegiadas, impedimentos, restrições, tudo isso relacionado a conflito de interesses? Exatamente. Os impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego e as competências para fiscalização, avaliação e prevenção do conflito de interesses serão regulamentadas pelo disposto nesta lei. Então, o artigo 1º aqui da nossa lei diz apenas que todas as situações relacionadas ao conflito de interesses serão aqui regulamentadas. Tranquilo? Artigo 2º. Submetem-se ao regime desta lei os ocupantes dos seguintes cargos e empregos. Isso aqui é um rolzinho bem legal, já vi questão de prova que fala desse rolzinho aqui. Os ocupantes dos seguintes cargos e empregos: de ministro de Estado, de natureza especial ou equivalentes, de presidente, vice-presidente e diretor ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Então você já percebeu que abrange tanto aqui a nossa chamada administração direta, quanto também a administração indireta. Ministros de estados aqui fazem parte da administração direta, estão ali subordinados diretamente ao chefe do Poder Executivo no âmbito federal, ao presidente da República, e nós temos também as entidades da administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, e também o grupo e assessoramento superiores, os DAS, níveis 6 e 5 ou equivalentes. Professor, preciso saber o que é isso, DAS, nível 6, 5, que danado é isso? Calma, garotinho, e calma, garotinha. Você não precisa ficar decorando, memorizando aqui o que é DAS, nível 6, nível 5. Você precisa ter um norte, ter um belo de um norte em relação a essa lei. Saber que a lei existe, saber que ela trata sobre o conflito de interesses, saber os principais artigos. Nós vamos trabalhar artigos muito importantes, 3º, 4º, 5º, 6º, saber os principais artigos. Chegar lá na sua prova, uma questãozinha sobre o conflito de interesse, você vai matar a questão. Beleza? Parágrafo único. Além dos agentes públicos mencionados nesses incisos, sujeitam-se ao disposto nesta lei ocupantes de cargos ou empregos cujo exercício proporcione acesso à informação privilegiada capaz de trazer vantagem econômica ou financeira para o agente público ou terceiro, conforme definido em regulamento. Perceba, boa parte da questão relacionada ao conflito de interesses, muito embora não necessariamente, perceba isso, anota isso, não necessariamente o conflito de interesses diz respeito exclusivamente a questões financeiras. Não são somente questões financeiras.
Mas você concorda comigo que muitas vezes o que pesa na questão do interesse pessoal ali, em detrimento ao interesse público, é a questão financeira? É o cara na malandragem querendo ganhar dinheiro ali em cima de uma licitação, quer fazer uma licitação fraudulenta para ganhar um primo, um cunhado, um tio, uma empresa que é de um familiar, esse tipo de situação que a gente costuma ver aí nos jornais. Tranquilo, mas não necessariamente o conflito de interesses se relaciona com vantagem financeira, vantagem pecuniária. Beleza? Artigo de número 3, ou melhor, artigo 3º. Aqui, galera, esse artigo é um artigo-chave. Esse aqui você precisa levar. Beleza? Para fins dessa lei, considera-se conflito de interesses a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados. Conflito de interesse é o confronto entre o interesse privado do agente público. Ou o cara é agente público, mas ele tem interesses privados. Ele quer que a família dele esteja bem, ele tem parentes, ele tem família, ele tem interesses privados. E esses interesses privados podem estar em confronto com o interesse público, interesse coletivo. E essa situação de confronto pode comprometer o interesse coletivo ou ainda influenciar de maneira imprópria, ou seja, de maneira não devida, de maneira errada, o desempenho da função pública. Portanto, conflito de interesses, mais uma vez, aqui é para massificar mesmo, para você levar essa informação para a prova. Conflito de interesses, confronto de interesses privados, pessoais, com interesses públicos. Esse confronto vai gerar ali parcialidade na tomada de decisões, parcialidade no desempenho e vai gerar também prejuízo para o interesse coletivo, interesse geral. Informação privilegiada. Falei para você que a gente ia trabalhar informação privilegiada. Olha aqui o conceito. O que é informação privilegiada? É a que diz respeito a assuntos sigilosos ou aquela relevante ao processo de decisão no âmbito do Poder Executivo Federal, que tenha repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento ao público. Então, o gestor ele possui acesso a uma informação sigilosa, uma informação que não é de conhecimento do público. E ele utiliza essa informação sigilosa, ou seja, ele utiliza essa informação privilegiada para quê? Para se favorecer de forma privativa, de forma individual, se beneficiar os seus interesses pessoais. Ele utiliza essas informações privilegiadas que são relevantes no processo de decisão, ou ainda em relação a assuntos sigilosos, para se beneficiar. Professor, e o que é que isso aí tem a ver com o estudo da ética? Lembra, não esqueça, nós estamos estudando a ética no serviço público. Tem tudo a ver, tudo a ver. O cara, concorda comigo? O cara que está se utilizando de uma informação privilegiada, que está causando um conflito de interesses, está colocando interesses ali pessoais de forma superior ou em detrimento de interesses públicos, que é para ser o que ele deveria fazer, esse cara, ele está agindo de forma ética ou não? É claro que a resposta é não. Ele não está agindo de forma ética. Um dos princípios relacionados à ética é a honestidade. Outro, integridade. Falei com você isso no início da aula. O cara que está gerando conflitos de interesses, conflito de interesse pessoal com interesse público, está se utilizando de informação privilegiada, ele não está tendo uma atuação ética no seu serviço público. Beleza? Por isso que isso vai cair na sua prova. Tranquilo? Por isso que isso está inserido dentro da nossa disciplina. Tranquilo? Olha só o artigo de número 4º. Diz o seguinte:
o ocupante de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal deve agir de modo a prevenir ou a impedir possível conflito de interesses e resguardar informação privilegiada. Então, cabe ao ocupante de cargo ou emprego público prevenir ou ainda impedir, ou seja, uma atuação preventiva, prevenir, impedir que ocorra esse conflito de interesses aqui dentro da administração pública. Bem como aqui também resguardar a informação que é considerada privilegiada. Beleza? Parágrafo 1º. No caso de dúvida sobre como prevenir ou impedir situações que configurem conflito de interesse, o agente público ele deve consultar a Comissão de Ética Pública. Galera, aqui o que acontece? Muitos dos entes, União, Estados, municípios, Judiciário, Legislativo, ali, os poderes também estabelecem códigos de ética para regulamentar a atuação profissional daquela determinada classe, daquela determinada categoria. Estabelecem também comissões de ética. Esses códigos de ética, comissões de ética, visam normatizar, visam orientar, visam fiscalizar a atuação do servidor público. Um código de ética, ele visa evitar conflito de interesses. Por exemplo, o código de ética vai lá e diz o seguinte, olha, nós temos que dar prioridade aqui para o interesse público, então o servidor não pode, por exemplo, aqui, pegar e contratar, fazer uma licitação com o seu próprio primo, para estar beneficiando ele, porque essa licitação deve ser imparcial. Estou só dando um exemplo aqui para você perceber a importância da ética, dos códigos de ética, das comissões de ética, para evitar esse tipo de conflito de interesses. Essas comissões aqui no âmbito da União são criadas, né, no Poder Executivo Federal, ou pela CGU, Controladoria Geral da União, conforme disposto no artigo 8º. A ocorrência de conflitos de interesses independe da existência de lesão ao patrimônio público. Falei isso para você. Você vai botar aí um asterisco. Bem como do recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo agente público ou de terceiros. Portanto, o conflito de interesses não necessariamente está relacionado ao dano ao patrimônio público, não necessariamente está relacionado à lesão ao patrimônio público. É o mais comum? É o mais comum, mas não é obrigatória aqui essa participação da lesão em relação ao conflito de interesses. Beleza? Tranquilo? Galera, com isso, nós finalizamos esse nosso primeiro bloco, tratando aqui sobre a lei que versa sobre o conflito de interesses. Beleza? Tranquilo? Próximo bloco, continuamos com mais uma aula e vamos juntos até a sua aprovação. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!